siento, sem disfarces. O que sinto, o que penso, o que sou numa mente. Olá, sejam bem-vindos ao episódio de hoje que vamos falar sobre fantasias. Pois é, e não são de carnaval. Quando a fantasia assusta mais do que o que devia. É este o tema. Ou seja, isto aqui é um tema muito engraçado, porque, principalmente desde que surgiu aqui há uns anos o filme das 50 Sombras de Grey, as mulheres começaram a perceber que podiam fantasiar. E que era giro fantasiar. E era excitante, porque até aí era visto como uma coisa, pronto, feia, para não dizer outra coisa. Então eu lembro-me que há aqui uma viragem, se calhar algumas pessoas desse lado, se forem de gerações mais novas, já podem não ligar às 50 Sombras de Grey, pois entretanto veio o 365, veio outros filmes, mas as 50 Sombras de Grey foi aquele filme, aliás, foi uma série de livros, e depois é que saiu o filme e foi aí onde eu notei uma viragem, na opinião das mulheres sobre fantasiar. E então há fantasias que dão tesão, não posso dizer de outra forma, dão tesão e ao mesmo tempo assustam. E a reação mais comum é quando a pessoa sente isto, que é: "Eu tenho tesão, mas isto assusta-me, é o que é que se passa comigo? Estou avariada", não é? E no meio disto tudo, felizmente que as pessoas e esse filme eu achei que foi uma coisa positiva, porque no fundo foram fantasias que foram vistas entre casal. No entanto, no filme havia ali alguns limites que são, que passavam daquilo que é comum nas relações. Claro que há quem pratique sadomasoquismo e coisas desse estilo, o filme já roçava um bocadinho aí, mas e está tudo certo para quem gosta, está tudo certo, mas depois, há uma parte da fantasia que é muito interessante e eu acho que se pode aplicar a toda a gente, ou pelo menos a quem fantasia, quem gosta de fantasias. Neste filme havia muito mais questões de objetos, ou seja, o chicote, as algemas, sei lá, havia muito mais acessórios, que eu alguns, quando fazia workshops, eu considerava que era bondage. Ou seja, porquê? Porque eu tenho chicotes que não magoam, que só fazem barulho, eu tenho algemas que se desapertam facilmente. E eu, Mariana, aceito tudo aquilo que as pessoas me dizem sobre a sua vida íntima, mas hum, a maior parte das mulheres com quem eu privei e atendo, são pessoas que têm algumas fantasias, mas não chega a ter prazer pela dor, que é aquilo que acontece no sadomasoquismo. Então elas sim criam um chicote, uma máscara, umas algemas, mas não era para doer. Por isso é que há aqui esta coisa que é: eu excito-me, mas tenho medo. A partir do momento em que temos uma solução que é: não precisas de ter medo, porque tu podes fazer, executar esta tua fantasia com segurança, a pessoa fica mais calma. Então sim, havia esta sugestão que eu dava às mulheres: queres um chicote? Então arranja um chicote que não te magoa, porque é a fantasia, não é o sentir a dor que ela cria. As algemas desapertam-se facilmente, mas depois há outras fantasias de estarem juntos em locais diferentes, o encontrarem-se e a mulher não ter, por exemplo, lingerie por baixo da roupa, do vestido, ou não levar a cueca. Portanto, há uma série de fantasias, não sei, algumas são mais exóticas e outras são coisas muito mais simples. Então, mas aqui é preciso falarmos sobre o assunto, obviamente, e as fantasias não são sempre bonitas e nem são sempre românticas. Às vezes elas são intensas, são estranhas, fora daquilo que nós achamos que deveria, que queríamos ou que deveria ser, e nem tudo o que nos excita encaixa na imagem que nós temos. Ou seja, e aqui vamos bater num assunto muito interessante, que é: às vezes tenho um fetiche, uma fantasia de ter intimidade com o meu companheiro numa sala cheia de espelhos e vejo, imagino-me toda linda e maravilhosa, super sexy,
E depois, quando a coisa acontece, nós não gostamos tanto da imagem que vemos. Por isso é que muitas das vezes estas fantasias correm bem, são bonitas, são românticas e outras vezes são estranhas e nos deixam mais apreensivas. Hum, Há aqui outra questão muito interessante em relação às fantasias, que é, muitas das vezes elas não acontecem porque nós não partilhamos com o companheiro. Às vezes há pessoas que têm fantasias bizarras. Há companheiros que pedem às suas mulheres coisas estranhas. Para mim. E algumas vezes para elas também. Há companheiros que a fantasia deles e pedem à companheira é ter uma terceira pessoa na relação. Se os dois concordarem, para mim está tudo bem. Ninguém tem nada a ver com o assunto. Agora, há relações em que não é permitido isso. Não é de acordo com uma das pessoas haver uma terceira, seja uma mulher querer estar com dois homens ou dois homens quererem, ou um homem querer estar com duas mulheres, ok? Às vezes isso é uma fantasia. Eu acho que é a fantasia de quase todos os homens estar com duas mulheres. Alguns realizam essa fantasia e há outros que não. Mas a companheira, se não achar isso interessante, não tem que fazer nenhuma fantasia que não seja realmente aceitável. Tudo o que é negociado entre os dois é entre os dois e é perfeitamente aceitável e nós só temos não julgar e só temos que aceitar. No entanto, isto excita-me, mas eu não queria que me excitasse. É aqui um tema interessante. Então é assim, tens uma fantasia que te excita e tu não querias que te excitasse. Porquê é que tu não queres que aquela fantasia tivesse esse impacto em ti? Será que é por vergonha? Será que é por medo do julgamento? Será que é pela sensação que há algo errado contigo? Então, se calhar estas questões das fantasias temos que olhar para elas de vários prismas. Ou seja, primeiro, se eu idealizo a fantasia e se realmente ela vai estar de acordo com a minha expectativa. Se eu me excito e não me quero excitar com aquilo, porquê? Será que é por vergonha, por medo de ser julgada? E depois, as fantasias são todas aceitáveis? Será que devo propor isto ao meu companheiro? É aceitável? É respeitoso? Sim ou não? Portanto, há aqui uma série de coisas, porque também depende das fantasias. Claro que se for para usar uma máscara ou um chicotezinho que nem sequer magoa, não, eu, Mariana, não entendo que seja uma coisa que precise de muito tempo de conversa. Se calhar nem precisam de pedir autorização para utilizar isto, não é? Se calhar ele pode se assustar um bocadito com o chicote e tal, mas depois de ele perceber que aquilo não magoa, está tudo certo. Portanto, o risco não é assim tão grande. Agora, eu não posso trazer uma terceira pessoa para a relação só porque é a minha fantasia e não é do outro e o outro tem que ceder a isso. Não. Ou então não vou tenho o fetiche de ter, sei lá, como se houve muitas vezes, de ter relações com um animal e as pessoas têm que achar isto normal, não é? Pronto. Há fantasias e fantasias. Aquilo que eu, Mariana, acho aceitável são, é o que eu acho, são fantasias que ajudam a pimentar as relações. Que podem ser mudar os locais, hum, eh, usar uma roupa diferente, vestir uma personagem, fazer de conta que são desconhecidos, ah, sei lá, acho que poderá andar por aí. Aquilo que eu entendo que seja aceitável para a relação e saudável. Mas, claro está, reforço que cada um tem as suas fantasias e está tudo certo. E podem concretizar as fantasias com os vossos companheiros ou companheiras, se o companheiro assim permitir. Então, fantasia é diferente de vontade de fazer, ok? E é preciso ter algum cuidado a falar sobre isto. Pensar é diferente de querer viver o momento. Porque eu posso fantasiar com o Brad Pitt e não é por eu fantasiar com o Brad Pitt que vou ter vontade de o fazer. Não é porque eu fantasio, olhei para ali para uma pessoa e epá, aquela pessoa faz-me lembrar uma fantasia assim assado, parece que só eu imagino aquele homem vestido de Batman,
não é? Não quer dizer que eu vá ter e realizar uma fantasia com aquela pessoa, não é? Portanto, às vezes isto é motivo de discussão entre casal, que é fantasiar coisas não quer dizer que se queira fazer coisas. E também pensar não quer dizer que se queira viver aquele momento. E imaginar nem sempre quer dizer que aquilo vai correr muito bem. Portanto, é arriscar. Quem nunca tentou fazer uma cena de filme? Eu já tentei replicar uma cena de filme. Correu-me mal, parti a mesa da cozinha, é um facto, correu-me mal, mas pronto, mas experimentei. Só que percebi que na prática nem tudo que a gente fantasia e que vê como sendo uma cena linda e maravilhosa, na vida real vai correr bem. Pronto, na altura a mim custou-me caro. Foi reformular a cozinha, não é? Teve que ser. Mas pronto, mas isto aqui das fantasias acho que é um tema que nós devemos olhar para eles como, ok, o que é que na minha relação encaixa, qual é a fantasia que eu tenho que ainda não realizei, é praticável e porque é que eu não a fiz? E porque é que ao fim destes anos todos ainda não realizei esta fantasia que até nem é nada invasiva ou nem implica coisas estranhas? Ah, porque muitas das vezes eu não partilho com o meu companheiro. Ou ele não partilha comigo as fantasias dele. Porque já ouvi pessoas a dizerem: "Tenho uma fantasia assim, assim, mas nunca realizei com a minha mulher ou com a minha namorada". Então porquê? Porque ela não vai alinhar. E às vezes não é nada de extraordinário, não estamos a falar de coisas que ultrapassam o respeito ou a segurança da pessoa, não estamos a falar disso. Estamos a falar de que fantasiar é uma palavra que muitas das vezes traz uma carga, traz um peso, parece que só fantasia quem é, uma ardida. As ardidas que andam aí tolas, é que fantasiam e querem pôr umas máscaras e querem fazer umas cenas em sítios estranhos e são umas ardidas. Mulher séria não quer essas coisas. A minha mulher é séria, não posso pedir à minha mulher para fantasiarmos isto ou aquilo, então vou fazer com a vizinha do lado. Está errado, se calhar nunca conversaram com ela. E alguns conversaram, e vocês mulheres fecham a porta. Porquê? Têm medo, medo de quê? De entrar numa fantasia que não vos vai trazer perigo nenhum, que não vai trazer ninguém para a relação, que não é nada invasiva, que é só vestir uma lingerie, às vezes é só vestir uma lingerie, às vezes é só pôr uma venda, fazer umas oralidades com uma venda, uma coisa com creme, uma coisa que aquece, e fazem um filme, não é? Porque quando eu inicio este projeto de gravar este podcast, foi muito também para trazer cá temas que para mim eram temas básicos e que eu achava que para toda a gente eram temas muito básicos e coisas muito faladas entre casais, e que depois com a minha experiência, percebi que não. Então, quando eu venho para aqui falar de fantasias, eu não vou falar destas fantasias, muito fora de padrões e de entrar noutro mundo, que não é aquilo que eu vivo e que a maior parte das pessoas com quem eu falo que não vive também, ou as que vivem também não contam. Como eu referi há pouco, sadomasoquismo, swing, está tudo certo. Até à data eu não senti necessidade, não tive a fantasia, não senti necessidade, nem tive essa fantasia de fazer swing. Portanto, nunca propus ao meu companheiro. Mas se ele me propuser, se calhar não é a minha cena. Ou se calhar daqui a 2 ou 3 anos pode ser. Não sei. Não sei. O que eu sei é aquilo que eu posso responder agora. Mas a maior parte das pessoas, ou das fantasias, quando eu as trago para aqui, quando eu trago este tema, não é para falar já de swings, desse tipo de coisas. Estamos a falar ainda de coisas muito básicas que as pessoas podem realizar. Sexo na praia. Ai, sempre tive ir um dia à noite à praia fazer sexo na praia. Eu sei que é proibido fazer essas coisas em locais públicos, todos nós sabemos, mas pronto, mas se calhar consegue-se ali qualquer coisita sem ir preso. Há tanto ladrão aí à solta e não é porque um casal vai viver a paixão à beira-mar que vai acontecer uma coisa assim do género. Portanto, e é aí que eu quero falar. Não estou a falar para grupos de swing, não estou a dizer que não o podem fazer. Está tudo certo, cada um sabe dos seus limites. Ainda estou num nível abaixo, ainda estou a falar da base. Da base. Mistura-se aqui também coisas interessantes, que é o mistério,
com a curiosidade. E às vezes isto falta nas relações. Trazer mistério, não é? Porque é isso que dá excitação, a curiosidade, porque estimula também. ah, Depois há aqui o poder que a pessoa sente em concretizar aquela fantasia. Ao medo também. Também se forem para beira-mar à noite é perigoso, podem ser assaltados. Não sei se já vos contei a história de um casal apaixonado à beira-mar que de repente bateram-lhe no vidro e eles tinham um pequeno extintor dentro do carro e pensavam que iam ser assaltados e abriram o vidro e acertaram com o extintor na pessoa e era só alguém a pedir uma esmola. Pronto, também ninguém vai pedir esmolas para esses sítios românticos, não é? Pronto, há assim uns episódios engraçados, mas sim, há perigos, por isso tenham lá cuidado com isso. Ahm, então, há aqui uma série de coisas que nós podemos fazer na nossa relação. São fantasias que dão tesão, assustam, temos medo de ser julgados, temos vergonha de falar, devemos trabalhar a comunicação para clarificar isto tudo. Temos coisas antigas arquivadas que podem bloquear também a concretização das fantasias, mas reparem, o nosso corpo não funciona por regras morais. Nós reprimimos coisas e mais cedo ou mais tarde isso vai trazer repercussões. Ou também não podemos cair no exagero de que achamos que podemos experimentar tudo. Portanto, reparem, aqui em 10 minutos de conversa sobre fantasias, olhem a quantidade de coisas, de assuntos que eu toquei. E agora olhando para trás, digo assim: epá, isto é um tema complexo. Isto não é assim tão fácil. Isto há muita coisa que se lhe diga. Pois há muita coisa que se lhe diga. Há isto tudo. Reparem, foi de swing, falei de terceiras pessoas na relação, sexo com animais, epá, lingeries, falei de mesas partidas, falei de chicotes e algemas, falei de vergonha, de medo, de reprimir sentimentos, de acharmos que podemos experimentar tudo, de desejar não quer dizer, ou fantasiar não quer dizer que tenha que se fazer, não quer dizer que tenho vontade de fazer, o pensar não quer dizer que queira passar pelo momento. Portanto, há muito para falar sobre fantasia. Então, eu acho que devemos parar. Para quem acha que este tema é um tema que deve olhar para ele e pensar nas suas fantasias, a minha sugestão é parar um bocadinho, pensar naquilo que mexe, quais são as fantasias que vocês gostavam de realizar, se as fantasias fazem sentido realizar agora, se são coisas que não põem em risco a outra pessoa. Hum, Porque também não fugir e ficar e não fazer nada nem fica uma coisa estranha, percebem? Porque vai-se ter uma vida inteira com uma fantasia que se podia ter concretizado e que não se fez, e por que não aproveitar isso para trazer para a vossa relação? Embora haja uma consciência que nem tudo o que aparece precisa de ser resolvido ou vivido. Por isso é que temos que parar para pensar, porque nós não podemos reprimir tudo e também não faz sentido tudo o que aparece experimentar tudo. Hum, Olha, eu até gostava que vocês me dessem feedback. Se, quando ouvirem este podcast, se quiserem disponibilizar a mandar um feedback sobre fantasias, eu acho que era interessante. Não estou a dizer isto para os homens que continuam a mandar mensagens indecentes pelo Instagram, com convites indecentes, por amor de Deus, deixem lá isso, vão chatear outro, tá? Já chega, estou casada, bem casada e não faço esse tipo de terapias. Estou a falar para pessoas sérias, até mulheres, porque não? Que eu sei que é o meu maior público. Partilhem-me as vossas fantasias, eu gostava de saber mais sobre isto. Quais são as fantasias que vocês têm? Porque é que não realizaram? Quais são os vossos medos? Gostava de poder saber mais sobre isto para partilhar. Claro que não é partilhar as vossas nem a vossa identidade, mas para ter mais informação para poder partilhar sobre as fantasias.
Se isto vos assusta, se este tema vos assusta, nem sempre quer dizer que seja errado lá porque vos assusta, mas também não quer dizer que vocês tenham que ir atrás. Há coisas que nos passam pela cabeça, na sexualidade, e que dão tesão, e ao mesmo tempo dão medo, e a maioria de nós aprendeu que se dá medo, está quieta, não faças isso, vais fazer asneira. E às vezes não é nada, é só medo do desconhecido, da curiosidade. Por isso, este episódio nunca foi para vos trazer, nem este podcast nunca foi para trazer soluções, sempre foi para partilhar. Como vocês sabem, eu inicio na sexualidade através de produtos eróticos, portanto, eu sempre ajudei as mulheres, principalmente as mulheres que eram o meu público-alvo, a, a usar da criatividade, a fantasiarem, a utilizarem produtos para ajudar nas suas fantasias com os seus companheiros, para apimentarem as relações, para tirarem as relações da rotina, para também isso ter um impacto nelas, sentirem-se mais seguras, mais sensuais, com mais autoestima, com mais capacidade até de comunicar. E então, o fantasiar, embora não tenha sido um dos primeiros episódios a ser lançado, sempre foi um tema que estava aqui para ser falado. Não para trazer grandes respostas, não para trazer soluções, mas sim muito no sentido de trazer consciência de como é que as fantasias podem ser vistas por diferentes pontos de vista, mediante as pessoas. Tudo é válido ou não, há limites e para alguns não há limites, nem tudo que é para fazer, tudo que se pensa é para fazer, e nem tudo que se pensa não é para fazer. Portanto, que fantasia tens tu, que estás desse lado, que gostarias de concretizar com o teu companheiro? E não a concretizaste porquê? Porque é uma coisa bizarra ou porque é uma coisa simples e simplesmente deste à preguiça? Ou se calhar tens medo de, ao abordar, ele não ser nada dessas coisas e ao abordá-lo ele reagir mal e julgar-te, e então tu tens medo de comunicar com ele uma fantasia que podia ser interessante para apimentar a vossa relação. A todos os que estão desse lado, se tiverem a coragem e quiserem contribuir aqui para os conteúdos, mandem-me uma mensagem a partilhar a vossa fantasia. Juro que adorava saber mais sobre este tema, porque durante muitos anos eu falei sobre ele, apresento produtos que ajudam em algumas fantasias. Muitas mulheres queriam conhecer os produtos, principalmente que eram falados na altura das 50 Sombras de Grey, e ficaram mais abertas para experimentarem coisas para o tema, mas dificilmente partilham comigo quais são as fantasias, por serem coisas muito íntimas, e eu entendo. Por mensagem, eu não sei quem está desse lado muitas das vezes, mas se quiserem, por que não trocarmos aqui algumas impressões ou partilharem só simplesmente por partilhar uma fantasia, para nós termos temas para um novo episódio. Por isso, fiquem desse lado a fantasiar, fiquem a refletir, e aqui eu deixo-vos a indicação de que, se tiverem já alguma ideia, podem ir aqui à loja online a Moranga, que vocês têm acesso direto através do meu Linktree na minha página do Instagram, marianasilva.sexualidade. Podem lá ver já algumas coisas, e claro que há muitas mais que lá não estão, porque são milhentos os produtos que podem ajudar, que estão relacionados à sexualidade e que podem ajudar na vossa fantasia. Mandem uma mensagem, partilhem, estou ao vosso dispor. Por isso, boas vibrações, boa semana.